igreja. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo. Eu tenho me preparado, irmãos, para uma função que eu já tenho sido convidado várias vezes para ministrar a alunos de teologia, de formação pastoral. E eu tenho estudado as cartas de Paulo. E às vezes, nesses estudos, Deus move o meu coração para compartilhar com a igreja. Claro que são estudos específicos para pessoas que estão se preparando para trabalharem como missionários, como pastores. Mas às vezes Deus move o meu coração para compartilhar com a igreja sobre o que eu estou estudando. E esse é um dos textos que Deus incomodou muito meu coração. Eu tentei pregar outra coisa. E o tanto é que é uma palestra de quase 2 horas. E eu vou dividir em 2 partes. Eu vou fazer uma primeira parte hoje. E depois, em outra ocasião, eu vou falar o restante. Mas a proposta da reflexão é vivendo uma vida que é construída para durar. Hoje eu estava reunido com o Ministério Pedagógico da Igreja, superintendentes e as irmãs da pedagogia da Igreja, Departamento Pedagógico da Igreja, e fiz uma pergunta para elas, que é uma pergunta que eu tenho feito ao estudar esses livros de Paulo a esses pastores. Qual que é o seu peso quando você pensa que vai embora para o céu? O que é que mais pesa quando você pensa naquilo que você vai deixar? Eu fiz essa pergunta para elas hoje na reunião. Nós estávamos lá para encerrar e orarmos lá na reunião com elas. Eu fiz essa pergunta individualmente para cada uma delas. O que pesa quando você pensa naquele último dia seu aqui e que vai acabar a história aqui? Qual que é o peso ou o que pesa que você vai deixar para trás? Eu sei que alguns vão responder, eu vou pegar a resposta das 4 ali. Vai responder sobre filhos, ainda filhos que já são crentes, mas que precisam crescer, amadurecer. Filhos que ainda precisam acertar com Deus. O que é que pesa no seu coração? Quando Paulo está escrevendo essas cartas, eu sinto no coração de Paulo algumas realidades, e algumas delas eu já compartilhei com os irmãos naquela mensagem anterior, com Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo tinha 2 certezas de realidades que só tem quem tem uma intimidade profunda com Deus. É que morrer é lucro. E que tudo quanto Deus havia prometido para aqueles que abraçassem a realidade de Jesus, ele tinha certeza que seria cumprido na vida dele. Mas Paulo tinha uma certeza que em todas as cartas dele, essa certeza salta aos nossos olhos todas as vezes que nós lemos. Que a vida dele tinha um propósito.
a vida dele tinha um propósito. Sabe, quando eu penso no momento em que vai acabar a minha história aqui, é que tudo quanto eu faço não será feito mais. A minha família será diferente depois da minha ida embora. Alguns relacionamentos não serão os mesmos. Pessoas que eu sirvo como catalisador para uni-las vão se separar. Mas isso tem a ver com um propósito. Então eu preciso de entender que além de filhos, além de netos, além de profissão, além de construção, há um propósito de Deus, e esse propósito vai terminar o meu propósito quando terminar a minha história. Então eu preciso de pensar nisso. Eu preciso de viver uma vida construída para durar. E essa vida construída para durar, ela é uma vida com propósito. Se não for, não vai durar. E eu quero ler com os irmãos essa porção das Sagradas Escrituras, capítulo 2 de 2 Timóteo, do verso 1 ao verso 13. E quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre o início desta palavra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. Pai querido, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra, ó Deus, com graça e com misericórdia. Teu Espírito Santo esteja desafiando-nos, esteja implantando no coração e na mente de cada um de nós os benditos propósitos da nossa existência. E que cada dia vivido, Senhor, seja dias vividos para durar.
Que o Senhor venha com graça e ministre a cada um. Peço-te, ó Deus, uma bênção especial também para aqueles que estão conectados conosco via internet. Peço ao Teu Espírito Santo que crie um ambiente espiritual nesses locais. Eles não estão dentro de um templo, mas eles estão em lugares reservados. Mas o mesmo Espírito que está aqui está lá também. Porque o Senhor não está circunscrito a 4 paredes. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o mesmo ambiente gostoso de ouvirmos a Tua palavra seja criado nesses locais de conexões. Para que a Tua palavra, Senhor, não volte para o Senhor vazia. Em nome de Jesus nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. A primeira vez, irmãos, que eu percebi que era um homem adulto foi quando alguns acontecimentos sucessivos começaram a acontecer na minha vida. Primeiro, o chamado, a decisão de chamado para o sagrado ministério. Depois, as dificuldades suplantadas, os questionamentos, as crises existenciais, a busca por uma realidade de Deus que estava demorando chegar. Depois a formatura, a licenciatura e a ordenação. Quando eu fui ordenado e aqueles homens colocaram as mãos sobre a minha cabeça, eu levantei com um peso. E foi ali que eu entendi que pessoas estariam a partir daquele momento sendo trabalhadas pela graça do Senhor através da minha vida. Depois veio o meu casamento. Quando eu recebi a Simone do pai dela, e quando toda aquela festança, aquelas coisas de sonhos passaram, eu olhava para aquela criança, porque ela só tinha 19 anos, 18 para 19. Um ministério pesado, dizendo a vida espiritual da Simone vai depender da minha vida. A Letícia nasce e o peso começa a aumentar, porque agora aquela criança pequenininha, toda a vida dela iria depender das minhas decisões, da provisão que eu desse a ela. E pesava muito mais, porque além de ser o sacerdote, como todo homem deve ser o sacerdote da sua casa, eu era o pastor daquela casa. Depois eu levo a Simone grávida para uma região difícil, um momento difícil da igreja. A Livinha chega. Aí eu senti que o peso, juntamente com a igreja, era um peso para adulto. E eu entendi, irmãos, que esse peso era um peso que eu começava a pensar nos outros. Quando nós nos tornamos adultos, é quando começamos a pensar além da nossa própria vida. Quando nós começamos a nos perguntar qual é o legado que eu quero deixar, qual é o legado que eu quero imprimir
na vida dessas pessoas que são pessoas que estão ligadas a mim de uma maneira ou de outra, no caso da Simone e da Lívia, da Letícia e da Lívia, na minha filha, nas minhas filhas, na minha esposa. Qual é o legado que eu quero deixar para as pessoas as quais eu iria pastoreá-las nesse breve tempo que eu iria passar por aqui? Como cristão, eu precisava de pensar qual era o papel que Deus tinha no coração para a minha vida. Qual era o papel que Deus tinha para que eu pudesse desempenhar no propósito dele para a minha vida. E para mim, irmãos, esse é o maior legado. O legado do cristão não é deixar um ambiente ou uma situação financeira legal para os filhos. Mas o legado do cristão, da perspectiva de Deus, é o bendito privilégio de participar nos e dos propósitos de Deus em nosso mundo. Esse é o bendito privilégio de participarmos dos propósitos e nos propósitos de Deus para este mundo, enquanto nós estamos aqui. Esse é o maior legado. E é para isto, em outras palavras, que Deus fez com que eu nascesse em 1958. Para estar vivo hoje. Da mesma maneira que os nossos filhos nasceram depois. Da mesma maneira que os nossos netos estão vindo. Da mesma maneira que os nossos bisnetos virão. Deus dá-nos o privilégio de participarmos dos e nos propósitos eternos do seu coração. Eu estive olhando, irmãos, e eu queria colocar vários nomes, mas eu fiquei pensando no irmão André, o que escreveu vários livros, O Contrabandista de Deus. Que legado fantástico esse homem deixou. Quantas vidas foram salvas por causa do ministério desse homem. Dave Wickson. Quantas vidas. Uma nós conhecemos, que é o Nick Cruz. E quantas vidas o Nick Cruz tem abençoado porque ele está vivo e ativo no ministério. John Wesley. Simonton. José Manuel da Conceição, Antônio Elias, Reverendo Otto Guanais Dourados, Gerson Gouveia, Francisco Leonardo Scalvic, Valmir Soares e muitos outros. Aqueles que não fizeram a linha de frente, pessoas que você lembra. Quem? Billy Graham. Aquela irmãzinha que todo mundo conta a história dela nessa igreja, que ela não faltava uma reunião de oração. Como é que é o nome dela? Francisca. Qual o nome mais você lembra? Dona Ida. Mário de Cirqueira Leite. Reverendo Edson. Ana Papa André. Pastor Germano. Deva. Quantos outros pessoas
que ficaram na história, foi escrito sobre eles pessoas que não foram escritos. Será que tem alguma linha escrita sobre a irmã Francisca? Eu acho que não tem. Madre Teresa de Calcutá. Que diferença aquela baixinha fez no mundo? E muitos outros. Então, queridos, uma vida que é construída para durar, é mais do que uma vida bem-sucedida, é mais do que uma vida feliz ou uma vida que está em ascensão, é mais do que ficar casado e ter filhos que se dão bem na vida, que crescem. Uma vida que é construída para durar é uma vida que deixa uma marca. É uma vida que deixa a sua digital na história do Criador. É uma vida que passa por aqui, mas diz, com a marca, por que é que veio. Se você quer viver esse tipo de vida, esse texto é um texto que vai desafiá-lo. É um texto que vai fazer com que todos nós possamos pensar nos conselhos que Paulo dá a Timóteo, conselhos importantes para viver uma vida que é construída para durar. Nós vamos encontrar 5 perspectivas. E eu quero estudar, como já disse com os irmãos, só 2 hoje. Para que a gente saia daqui com isso no coração. E a primeira delas, irmãos, encontra-se no versículo 1, que deveria ser aqui mesmo, como é um texto, é uma mensagem expositiva, como é uma exposição do texto, tinha que começar no verso 1. Quem quer viver uma vida construída para durar, precisa ter no coração essa realidade que Paulo transmite para Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa palavra, fortifica-te, ou seja, seja forte. E o que é interessante, irmãos, que nesse texto, essa palavra no grego está na voz passiva. Por isso, a melhor tradução para esta palavra, a tradução mais precisa, é deixe-se fortalecer. Ou seja, deixe ser capacitado pela graça. Deixe-se ser trabalhado pela graça que há em Jesus Cristo. Esse texto não quer dizer que você precisa ser forte, no sentido de que você precisa ranger os dentes e começar a puxar ferro para você criar músculos. Não é isso que o texto está dizendo. Esse tipo de força que Paulo está dizendo a Timóteo vem de fora de nós mesmos, a partir da graça encontrada em Jesus Cristo. A graça que Deus disponibiliza. Essa graça que catalisa tudo que Deus oferece, que disponibiliza para que os seus filhos se apropriem deles. Todos os recursos de Deus. Essa graça é a graça catalisadora. É a graça que vai dar a mim o privilégio de usufruir destas realidades de força, ser fortalecido, ser capacitado a cada dia para construir uma vida que dure. Então aqui, irmãos, esse texto, Paulo quer dizer-nos o seguinte: nós precisamos
encontrar força nos recursos de Deus. Como isso é importante, irmãos. A vida de cada pessoa, a minha, a sua, é como uma ferramenta que tem um plugue elétrico, um cabo elétrico. E nós precisamos nos conectar aos recursos de Deus, a Deus e aos recursos de Deus. E esses recursos fluirão em nossas vidas para capacitar-nos a fazer o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você precisa ser fortalecido, Timóteo. Você precisa ser capacitado. Você precisa ligar-se a Deus e usufruir dos recursos do Senhor. Porque senão você não vai conseguir construir uma vida que dure. O amor que nós precisamos para nos preocupar com as pessoas, apesar delas e além delas, esse amor é um recurso de Deus. O amor que me capacita a perdoar não vem de mim, é um recurso de Deus. Eu preciso estar ligado a Deus para que isso venha à minha vida, para que seja um instrumento que eu use para construir uma vida que dure. A paciência, a confiança que eu preciso para, quando eu estiver em frustração, quando eu não tiver condições de chegar aonde eu achava que poderia chegar. Eu preciso de construir no meu coração que Deus não tem pressa. Então eu preciso de ter paciência. Eu preciso de esperar. Porque Deus está trabalhando no turno da noite para cumprir na minha vida o seu propósito. A coragem. A coragem que nós precisamos em face ao medo, aos desafios da vida, as nossas próprias limitações, porque se estamos ligados nele, nós somos habilitados por ele. Vou na força do Senhor, como a Ana disse hoje de manhã com relação a Davi. Vou na força do Senhor contra você, Golias. É na força do Senhor que nós caminhamos. Todas essas coisas vêm a partir do momento que somos conectados à graça de Deus em Cristo Jesus. É uma força, é um fortalecimento. Os músculos espirituais vão sendo construídos por algo que virá do Senhor e vai trabalhar na minha e na sua vida. Vidas que não se conectam à graça de Deus, não têm os recursos para deixar uma marca significativa na vida enquanto passar por aqui. Porque a força que nos dá condições de imprimir a marca da nossa existência, mesmo que não esteja escrito em lugar nenhum, mas que esteja escrito nos corações das pessoas por quem nós passamos pela vida delas. Porque é para isto. Não é para livros ficarem escritos sobre nós. Paulo diz, vós sois as nossas cartas abertas e lidas. São pessoas. E quem não tem essa força do Senhor? Vidas que se recusam a ligar-se à graça de Deus, é uma vida autossuficiente. E não tem força suficiente para imprimir uma marca na história. Vidas que dependem de si mesmas, não podem caminhar. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, e aprendemos do Senhor, e descobrimos que dele vem a nossa força, e essa força flui em nossas vidas,
e torna as nossas vidas produtivas, porque estamos conectados à graça de Deus. Vamos encontrar-nos como uma serra elétrica ligada à energia, quando estamos conectados à graça de Deus. Quando não estamos, você pode pôr uma serra elétrica em cima do toco, apertar o botãozinho e o toco vai continuar sem ser cortado. Não tem força. É dessa força que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa se fortalecer. É dessa força, não é a sua força, Timóteo. E essa, irmãos, é a razão pela qual a gente vem para cá. Todo domingo, toda quarta-feira, todo momento de reunião, a gente vem para cá para sermos instruídos. Como é que eu vou usufruir, como é que eu vou ter na minha vida esses recursos, como é que eu vou manter-me ligado, como é que nós vamos trabalhar juntos, como é que Deus vai fluir na minha vida. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, juntos. Por isso que eu falei dos telefones. Tem alguém a quem ligar. Nós precisamos, irmãos, uns dos outros, para sermos fortalecidos no Senhor e nessa graça maravilhosa do Senhor. A nossa adoração quebra a algema da autossuficiência. Quando eu me debruço diante do Senhor, quando eu abro o meu coração dizendo: ó Pai amado, eu sou um miserável pecador. Quando eu digo para o Senhor que eu não tenho em mim mesmo capacidade de construir uma vida que dure, uma vida que vai deixar uma marca, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua suficiência. Quando nós adoramos, é assim que acontece, irmãos. Eu entrego a minha vida, eu abro o meu coração para o trabalhar do Senhor. E Ele faz isso. Então, queridos, primeiro princípio: fortifica-te na graça de Deus em Cristo Jesus. E isso não vem de você. Não adianta, então, agora vou ler a Bíblia. Não, isso vem do Senhor. Vem por meio da palavra. Mas vem de fora. É o Senhor que nos habilita. Como isso é precioso, irmãos. É saber que a força, é saber que aquilo que vai dar-nos condições para imprimirmos uma marca na existência, tem a ver com Deus, com o coração de Deus para comigo. E eu vou me ligar a Ele pela graça. O catalisador que vai construindo a cada um de nós. Mas também, irmãos, no verso 2 em diante, Paulo diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Ou seja, se quisermos construir uma vida que dure, precisamos deixar a nossa marca. Precisamos fortalecer-nos para deixarmos a nossa marca. Mas nós precisamos de multiplicar a nossa influência. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para Timóteo para ir visitá-lo. Paulo está preso, nós lemos na outra mensagem, ele está preso. Paulo está percebendo que a sua execução está próxima. A movimentação, a maneira como a guarda pretoriana conversa com ele, a maneira como as coisas estão caminhando, ele sabe que a sua vida está terminando, está chegando ao fim. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo,
Você precisa vir aqui para a gente conversar. Mas, Timóteo, uma coisa que eu quero que você faça é multiplique-se. Eu quero que você passa o que você recebeu de mim, passa para o maior número possível de pessoas. E uma coisa interessante, irmãos, é que o trabalho e o ministério do apóstolo Paulo foi tão produtivo enquanto ele estava preso. Mas por que é que o ministério do apóstolo Paulo foi tão produtivo enquanto ele estava preso? Porque ele tinha outras pessoas que ele se multiplicou nelas. Paulo, irmãos, recebeu do Senhor o Evangelho. E ele chama com tanta propriedade segundo o meu Evangelho. Ele tem tanta confiança de que aquele Evangelho que ele tem pregado é o Evangelho que muda, é o poder de Deus que transforma, que ele chama de o seu Evangelho. Ele transmite para Timóteo. E ele diz aqui que eu tenho lhe ensinado. Agora, Timóteo, passa essa mensagem intacta para outras pessoas íntegras, pessoas idôneas, para que elas também possam passar umas para as outras. Multiplique-se. Conte para as pessoas sobre a sua realidade. Construa a mesma realidade que eu construí na sua vida, construa na vida de outras pessoas. Passar a mensagem para outra geração. Eu disse hoje de manhã aqui, irmãos, eu tenho às vezes a sensação de que as nossas gerações, a minha, a sua, a outra, a que está atrás de mim, nós não fizemos o dever de casa como deveríamos fazer. Nós não passamos. E se passamos, as pessoas que receberam não passaram com a mesma fidelidade para os outros. Mas nós precisamos nos multiplicar. Nós precisamos passar a palavra que nós recebemos do Senhor. Porque a preocupação de Paulo é com a igreja de Éfeso depois da sua morte. Paulo está dizendo, Timóteo, passa para as pessoas. E isso é um princípio, irmãos, que nós precisamos aplicar enquanto nós estamos preocupados a construirmos uma vida que dura. Se quisermos viver vidas construídas para durar, nós precisamos multiplicar a nossa influência através de outras pessoas. Nós precisamos passar para elas aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus requer de cada um que tem o privilégio de viver segundo o seu propósito. O irmão Valdir está aqui, Valdir da Thalita. Qual que é o título daquela página que o senhor abriu do reverendo Francisco Leonardo aos meus alunos? Da IPB. Sabe quem escreveu isso? Pastor Francisco Leonardo. E lá ele cita alguns dos Obadias. Eu fico pensando, irmãos, já imaginaram esse Brasil todo, 120 pastores, durante os 4 anos de reitoria do reverendo Francisco Leonardo? Está esparramado nesse país. No norte tem o Paulo Andrada, que está deixando uma marca tremenda no norte do país. Aqui no sudeste nós temos o Nicodemos. Nos Estados Unidos nós temos o Elias Medeiros e o Elias Dantas.
E aí nós poderíamos apontar pessoas que foram multiplicadas pela vida daquele piedoso irmão e crente no Senhor Jesus Cristo, e aqui em Araraquara está o seu pastor, que não é uma sombra do tamanho da deles, mas é uma sombra do meu tamanho. Se quisermos deixar uma marca na nossa existência, nós precisamos de nos multiplicar nas pessoas. Eu tentei alguns nomes de Paulo. Lembra alguns nomes que Paulo deixou? Diga aí para mim, irmãos. Eu quero só 5 nomes que Paulo deixou, sem ser Timóteo. Timóteo todo mundo sabe. Quem? Tito. Priscila e Áquila. Silas. Lucas. E assim por diante. Que, meu irmão? Barnabé. Lúcio. Muitos outros. Paulo, ele se multiplicou. Paulo estava preso. Mas ainda assim, o seu ministério estava ativo através das pessoas que ele multiplicou a sua influência. Ele estava em Roma, mas o evangelho estava além de onde ele estava. A influência do seu ministério, a influência do seu trabalho, vazou séculos. E está sendo pregado em 2014, numa igreja presbiteriana fincada no interior de São Paulo. Já pararam para pensar nisso? Claro que nem todos nós vamos ter esse privilégio. E dificilmente alguém vai repetir isso. Mas você e eu podemos influenciar com as nossas vidas, com a convicção que nós temos de Deus, aqueles que estão à nossa volta. Para a mudança, irmãos, mesmo que bata, mesmo que você seja taxado como carola, mas você diga que é crente. A gente precisa de dizer, irmãos, olha, eu não faço isso porque eu sou de Jesus. Eu não vou nesse lugar porque eu sou de Jesus. Eu não compactuo com isso porque eu sou de Jesus. Eu posso também dizer o seguinte, olha, me é lícito fazer isso, mas não me convém fazer, então não vou fazer. Eu posso dizer, não me é lícito fazer isso porque eu sou de Jesus. Qual o problema? Nós temos perdido a perspectiva dessa convicção. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo, você aprendeu, você ouviu testemunhas. Isso que você aprendeu, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros e outros a outros e outros a outros. Eu assisti um filme, irmãos. Eu não sei se tem ele em português, eu assisti em espanhol. Aquele filme que fala do professor Roland. Um professor, o filme começa com ele bem jovem, tocando um piano. Uma partitura sobre o piano e ele tocando. Muito bonito o início do filme. Ele está tentando compor uma sinfonia. Ele está tentando compor algo magistral. Mas ele não consegue. E ele recebe um convite para ser professor de música de uma escola para pagar as suas contas. A sua verdadeira paixão não era ensinar. A sua verdadeira paixão era compor uma sinfonia. Esse era o grande alvo da sua vida. Mas ele não conseguiu fazer isso.
Ele ficou 35 anos ensinando música na escola. Para pessoas que começavam, terminavam aquele período e iam embora. E bonito do filme. 2 horas e 16 minutos o filme. Quando ele prepara, ele está pegando as caixas dele de professor. Cabeça branca agora, 35 anos depois. Ele sai com a sua esposa. E aí ele ouve um barulho no auditório. E ele diz assim, não era para ter ninguém no auditório. E ele caminha para o auditório. E quando ele entra no auditório, as pessoas começam a bater palmas. E ele vai descendo com a esposa. Ele desce, ele cumprimenta um, cumprimenta outro, as pessoas começam a gritar bravo, bravo, bravo. Porque era uma reunião de ex-alunos. De ex-alunos dele que voltaram à escola para homenageá-lo e honrá-lo naquele dia. E aí todo mundo silencia, ele senta na frente. A pessoa vai lá no auditório, no púlpito, no palco, e diz o seguinte: a nossa anfitriã está atrasada, mas aguente um pouquinho, ela vai chegar. E quando ela termina de falar assim, entra uma senhora com alguns homens de terno atrás. Ela é a governadora do estado, ex-aluna dele. E ela toma a palavra para fazer um discurso de honra àquele professor. E ela diz o seguinte: nós somos a sua sinfonia, professor Roland. Nós somos as melodias e as notas do seu concerto. Nós somos a música da sua vida. Eu queria convidá-lo a pegar, é batuta, não é? Que chama aquele pauzinho? A pegar essa batuta e reger essa orquestra. Aí a cortina abre. E lá tem alunos de cada ano. Eles devem ter escolhido o melhor aluno de cada ano. E a governadora toma um dos lugares. Se não me falha a memória, a classe dela era de 1965. E ele extremamente emocionado. E ele começa a dirigir aquela orquestra. Pensa em algo extremamente bonito. Influenciou pessoas. Influenciou pessoas. Multiplicou-se através de pessoas. Pessoas, irmãos, são que vão fazer com que a nossa vida dure. São elas que vão viver e transmitir aquilo que aprenderam de nós para as próximas gerações. A vida de Paulo dura, não só porque ele está com Deus na eternidade, mas porque em todos os púlpitos de todo o mundo está sendo pregado sobre a sua vida. Nós falamos sobre várias pessoas aqui. Esquecemos muitas outras pessoas importantes. A vida delas foram construídas para durar. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você precisa da força do Senhor. Se você quiser viver uma vida que vá além de você mesmo. Timóteo, você precisa se multiplicar. Passe o que você sabe para pessoas fiéis e idôneas, que vão construir realidades a partir daquilo que você
ensinou. Irmãos, os nossos filhos, em primeiro lugar, são um grande legado que nós deixamos. Começa com os nossos filhos. Começa com as nossas esposas, com nossos esposos. Começa com os nossos familiares. E vai ampliando, ampliando, e as pessoas com quem nós convivemos. Eu gostaria de perguntar a você nessa noite: como tem sido a sua influência? Como é que as pessoas vão lembrar de você? O que você vai deixar? Qual a marca que você tem deixado na sua história? O que está ficando dos propósitos de Deus para a sua vida? Porque não há vida nesse planeta sem propósito de Deus. Nós, como cristãos, nós sabemos que Deus tem um propósito. Então vamos caminhar sobre esse propósito. E que Deus nos capacite. A força vem do Senhor. Não é por você e nem é por mim, nem foi por nenhum desses irmãos que nós citamos. O irmão André, ele tinha centenas de pessoas por trás dele quando ele fazia uma viagem aos países comunistas, que era a cortina de ferro ou a cortina de bambu. Centenas de pessoas pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida daquele homem pequenininho, mas um homem cheio da coragem do Espírito de Deus para vazar essas fronteiras e levar a palavra de Deus a estas pessoas. E muitos outros. Eu fico pensando em José Manuel da Conceição. O que esse irmão sofreu? O que esse irmão deve ter padecido aqui em Brotas? O que esse irmão deve ter sido humilhado por ter deixado de ser padre e ser protestante? Numa época tão difícil. Sarmiento, tão jovem, morre com a doença tropical. Deixa o seu país. Um avivamento espiritual estava acontecendo. E ele deixa isso por amor ao meu e ao seu país. Já imaginou hoje ele olhar a Igreja Presbiteriana do Brasil e todas as suas variantes? Valeu a pena. Valeu a pena. Qual é a marca que você tem deixado? Ou você não tem deixado marca que você tem tentado fazer na sua própria força? Não vai chegar a lugar nenhum. É na força do Senhor. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Comece no lugar mais difícil que a sua casa. Comece deixando a marca no coração dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, do esposo, da esposa, dos filhos. E aí vai ampliando isso. Na empresa, que as pessoas reconheçam você como crente. Sabe assim, uma palavra que diz, não adianta nem mexer com isso porque ele é crente. Como eu gosto disso. Como eu gosto quando eu chego, as pessoas param de falar besteira. Vão parar, o pastor chegou, ele é pastor. Como eu gosto disso, irmãos. Não porque eu queira ter domínio sobre isso, mas é porque a minha presença
É uma presença que influencia o vocabulário, as piadinhas, que eles estavam contando, mas não conta mais enquanto eu estou ali. O Milton Mastria sempre brinca assim, quando eu estou saindo, eu saio muito cedo das festas. Porque eu durmo muito cedo. Aí ele brinca assim, pastor, pode sair porque o pessoal vai servir a cerveja agora. Mas é uma brincadeira. Mas isso é muito importante. A cerveja não é servida enquanto eu estou presente. Isso é importante. Você precisa, eu preciso de fazer isto. Pode até não acompanhar, mas vão saber que foi ensinado. Vão saber que isso foi pregado e vivido com convicção. Timóteo, você tem visto, você tem ouvido. Então ensine a outros, multiplique-se. Uma vida que dure, vivida para durar, tem que ser uma vida na força do Senhor e multiplicar-se. Hino 164. Vamos louvar a Débora, é a nossa organista hoje. Hino de número 164. Vamos colocar em pé. Santo nome incomparável. Tem Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. Irmãos, nós tivemos 42 conexões, 18 em Araraquara, 11 não pôde ser identificado, 2 em Ribeirão, 2 em Franca, 2 em Jaú, 2 em Rooster, 1 em Uberaba, 1 em Limeira, 1 em Santos, 1 em Londres, 1 em Roosevelt e só, 42 conexões. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que ficaram conectados conosco. Você que está conectado, não esqueça
quarta-feira, nós teremos aqui conosco, e toda a igreja, o reverendo Brubaker. Então, ele está vindo dos Estados Unidos, já está no Brasil, está fazendo algumas conferências, e ele vai estar conosco na quarta-feira, que foi o único dia de agenda dele. E ele vai estar conosco na quinta, no encontro de família lá no Bet Shalom. Então, nós teremos ainda a palavra do reverendo Brubaker na quinta-feira. Na quarta à noite e na quinta de manhã, né? Vamos orar, irmãos. Nós estamos orando pelo irmão Valdir, pela irmã Odila. Ela quebrou o fêmur, irmãos. Precisamos orar por ela. Irmão Sebastião, nós estamos orando por ele. Agora ele começa a tomar as medicações específicas. A irmã Maria José, a irmã Maria Setúbal já chegou, está em casa e está em recuperação. A missionária Leíra eu a vi aqui, mas ela não está bem de saúde. Então vamos estar orando por ela, para que Deus esteja abençoando ricamente a vida dela. Também a dona Darcy Mota Dantas completa amanhã 88 anos de vida. É a mãe do nosso diácono Henrique. Então vamos estar orando por ela, para que Deus esteja abençoando. Ainda está esperta, né? Então vamos estar orando por ela também. Agradecer a Deus também pelo livramento no acidente que o presbítero Melo sofreu hoje, quando estava voltando do trabalho no SECAP. Então alguém passou na frente dele e ele bateu no carro. Mas ele está inteirinho, ele está ali. O carro não, o carro desmanchou, mas ele está inteiro. A Socorro não está bem. Também a Jardelita, qual delas? É a Jardelita que não está bem também. Então, missionárias nossas. Então, vamos estar orando. Aqueles irmãos que quiserem orar conosco aqui à frente, pode vir para cá. Vamos estar orando. Não esqueçam, quinta-feira, o Ministério de Família. E você leva aquilo que você quer para a sua alimentação. Vou convidar o Barone. Ora aqui, meu irmão. O Barone vai fazer oração de intercessão, porque a minha garganta já foi aqui, Barone. Também eu quero dizer, o pastor Alexandre não está vindo, irmãos, à noite, porque nós tivemos o pastor do SECAP, aliás, o seminarista do SECAP teve que ir embora. E ele decidiu ir, teve um convite da Missões, e o pastor Alexandre está cobrindo essas vagas. Hoje ele está em Américo, pregando para que o pastor Fernandes estivesse no aniversário lá no SECAP. Então, alguém que sentir falta do pastor Alexandre, ele não está em casa não, viu, irmãos? Ele está trabalhando. Vamos orar. O presbítero Barone vai nos dirigir a Deus nessa oração, pedindo que Deus esteja visitando a todos os que precisam desse cuidado especial, Barone. Senhor nosso Deus, nós damos-te graças, Amém, ó Pai, Senhor. porque estamos na casa do Senhor, Amém, Deus. junto com os nossos irmãos, e pudemos participar do culto ao Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nós queremos dar graças primeiramente pela mensagem que o Senhor trouxe ao coração da gente nessa noite. Nós imploramos que o Senhor verdadeiramente nos faça multiplicadores, Senhor Deus. Que a gente possa, no viver nosso, estar sendo uma extensão do Senhor Jesus. E que possamos, nós imploramos isso, Senhor, cumprir todos os propósitos do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito Santo, Teu bondoso e eterno Espírito Santo, a sermos conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, usa-nos no reino do Senhor conforme aprouver o Senhor.
e que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado unicamente ao Senhor. Agora, Senhor, nesse momento de intercessão, nós lembramos dos nossos irmãos que passam por momentos de dificuldade. Seja por questões de saúde, Senhor, seja por questão de trabalho. Hoje, algumas pessoas passam tantas dificuldades, Senhor Deus, com o trabalho, que o Senhor possa abrir caminhos. Que o Senhor possa consolar e fortalecer e curar, segundo a tua boa vontade, Senhor Deus, os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento, que o Senhor estenda com graça e misericórdia a tua mão, que o Senhor repreenda o devorador, se houver opressão a esses irmãos, mas que o Senhor poderosamente possa agir na vida de todos nós, Senhor Deus. Ó Altíssimo Senhor, nós imploramos que nessa semana o Senhor vá à nossa frente e que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos a tua vontade e que os nossos ouvidos, Senhor Deus, estejam atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Nós também damos-te graças por pessoas que estão completando anos de vida e que o Senhor deu longevidade. Glória ao teu nome por isso. Mas que todos os irmãos que estão enfraquecidos, aqueles que estão precisando de consolo do teu terno Espírito, Senhor, ó Altíssimo Senhor, que o Senhor derrame graça, misericórdia, consolação. O Senhor é o Deus de toda consolação. Então nós imploramos, Senhor Deus, pela família do Devanir, nós imploramos por aqueles que estão com o coração machucado, que o Senhor estenda a tua bondade, Senhor Deus. Nós somos necessitados do Senhor. A verdade é que somos pobres e necessitados, mas glória ao teu nome porque o Senhor cuida da gente. Nós te rendemos, Senhor Deus, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, tudo para o Senhor, Senhor Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.